poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprindo, ao fim da peleja, com a sua igreja, ele vai morar. Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele a estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre nós. Glória a Deus. Eu saio a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma ótima tarde para todos. A Bíblia diz no livro de Romanos 10, 17, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que a fé verdadeira é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Apocalipse a Bíblia diz, aquele que está com manto salpicado de sangue, ao qual se chama a palavra de Deus. Então Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Então não existe outro tipo de fé. A fé é somente em Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Apocalipse a Bíblia fala que Jesus é aquele que está com o manto salpicado de sangue, ao qual se chama a palavra de Deus. A Bíblia fala também no livro de 1 João, capítulo 5. 1 João capítulo 5, o versículo 7, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes três são um. Então o Pai é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Consolador amado. O Espírito da verdade, que foi enviado para a terra em Atos Apóstolos capítulo 2. A Bíblia diz que Jesus cumpriu a promessa em Atos Apóstolos capítulo 2, enviando o Espírito Santo para a terra, para dar coragem, intrepidez, ousadia de espírito aos apóstolos, para que anunciassem a Cristo e este ressuscitado. Então esse mesmo Espírito que a Bíblia fala, Espírito Santo, ele é o Consolador, e também ele é aquele que a Bíblia diz que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então as Escrituras nos anunciam que Cristo Jesus, ele cumpriu tudo que ele veio fazer na terra. A Bíblia nos afirma que Jesus, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele veio para a terra para ensinar aos homens o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, que era ele próprio. A Bíblia diz que Jesus ensinou o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, através da sua palavra. A Bíblia nos mostra que Jesus ensinou aos homens como devem se salvar. A palavra nos mostra, nos diz em Atos Apóstolos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo disse: nem nenhum outro nome há salvação,
Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então Jesus, ele veio ensinando a palavra da vida eterna. Foi tanto que Pedro disse para Jesus, em João 6,68, para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então Jesus, ele veio trazendo a palavra da vida eterna. E ele veio também trazendo vida aos que estavam mortos. A Bíblia nos mostra que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos debaixo de condenação, destinado ao inferno e também ao lago de fogo e enxofre. Aí veio Cristo Jesus, nos dando a liberdade de João 8,36, que está escrito: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus, ele veio para libertar os cativos, ele veio para libertar os oprimidos, ele veio para dar visão aos cegos. E a Bíblia diz também que Jesus, ele veio principalmente para tirar o povo da garra do diabo e da condenação do fogo eterno. Então as Escrituras nos mostram, em João 8,30, em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Jesus também falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse também mais, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nela contém a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque nela está a vida eterna. Então a palavra da verdade está nas Escrituras. A Bíblia nos mostra que não tem outro meio de sair da condenação. Não tem outro meio, não tem outro jeito do povo se salvar. Porque somente o Salvador do mundo é Jesus, Filho de Deus. A Bíblia nos mostra que o povo, os homens serão salvos pela palavra de Jesus, se assim concretizar, se assim se converter após a sua doutrina. A Bíblia vai dizer no livro de João 8,51, a Bíblia diz: se vocês guardarem a minha palavra, vocês nunca verão a morte. Essa morte não é uma morte física, não é a morte que o meu parente ou o teu parente morreu e foi sepultado num paletó de madeira. Mas eu estou falando da morte espiritual. A morte espiritual é a morte ignorada por muitos. A maioria se preocupa em morrer fisicamente. A preocupação do povo é da morte física, é do corpo tombar e ir para o pó. Mas a minha e a tua preocupação não deve ser esta, porque o apóstolo Paulo disse: se vivemos, somos do Senhor, se morremos, somos do Senhor. De sorte que vivendo ou morrendo, somos de Cristo. Então a minha e a tua preocupação não deve ser para a morte física, com o teu corpo mortal, mas sim para a morte espiritual. A Bíblia nos mostra que o povo tem nome de que vive, mas estão mortos nos seus delitos e pecados, estão debaixo de condenação. A Bíblia nos mostra também no livro de João, o Evangelho. João, o Evangelho, capítulo 5, versículo 24. João 5, 24 está escrito: na verdade vos digo, que aquele que guardar, aquele que crê em mim e nas minhas palavras, e naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus é aquele que liberta o homem da morte, quebra os aguilhões do pecado da morte,
e conduz para a vida eterna. Jesus é aquele que tira o homem da condenação da sua própria alma. Porque se você não sabe, as pessoas que se encontram longe de Cristo, essas pessoas se encontram debaixo de condenação. Porque a Bíblia nos mostra, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo disse antes, nós éramos inimigos de Deus, mas agora alcançamos a reconciliação por intermédio da morte do seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então é necessário nós entendermos, se nós sem Jesus, nós sem aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, nós ainda nos encontramos inimigos de Deus. É o que diz a Escritura, vamos ler, Romanos 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. A Bíblia diz que para o homem reatar a reconciliação com Deus é somente pela fé em Cristo, é somente por obediência a Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que para nós alcançarmos a reconciliação com Deus, fazer as pazes com Deus, é somente por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A palavra nos afirma, nós temos que ter uma reconciliação com Deus. E você só vai poder deixar de ser inimigo de Deus e passar a ser amigo de Deus se você fizer o que Jesus manda. Jesus disse: se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês serão meus amigos. Jesus disse mais: aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos. Se alguém quiser ser amigo de Deus, se alguém quiser ter comunhão com Deus, é necessário que esta pessoa aceite o testemunho de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel e verdadeira. Está escrito no livro de Apocalipse que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, mas nem todos querem aceitar o seu testemunho. Poucos aceitam o testemunho de Jesus. Muitos aceitam algumas testemunhas que se diz testemunha de Jeová, mas a testemunha de Deus é Jesus Cristo, é a única testemunha fiel e verdadeira. Se alguém se diz dar testemunho de Deus, essa pessoa tem que dar o testemunho igual o testemunho de Cristo. O apóstolo Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se alguém se diz ser testemunha de Deus, essa pessoa deve obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer também, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia vai dizer que Deus tomará vingança contra todos aqueles que não querem ter conhecimento de Deus e do que não obedece ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sofrerá eterna perdição, longe de Deus e da glória do seu poder. Haja visto que a palavra perdição significa condenação, significa morte eterna, num lugar onde a Bíblia fala que há choro, lampo e ranger de dentes, onde o fogo nunca se
apagará. Então é necessário que nós partimos desta vida para... É necessário que nós, com o nosso corpo físico tombar ao chão, é necessário que nós tenhamos em antes um compromisso com Jesus. Porque como é que você vai ser perdoado se você não pede perdão? A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Há quem diga por aí que quando morre vai fazer missa de 7º dia para tirar a alma do purgatório. Há quem diga por aí que vai pagar missa de 7º dia para pegar a pessoa e tirar de um lugar ruim e colocar no lugar bom. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que quando acontece a morte, o que está escrito na Bíblia é que quando ocorre a morte física, não que a alma descolhe do corpo, está escrito em Hebreus 9:27, está escrito que aos homens foi ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo. Então após a morte segue-se o juízo. É tanto que a Bíblia nos mostra a parábola do rico e Lázaro, uma ilustração, uma verdade explícita, escancarada, revelada pelo próprio Senhor, que não pode mentir, porque Jesus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que falou. Então Jesus, ele conta a parábola do rico e Lázaro. Lucas capítulo 16. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um homem mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou no Seol, ou no inferno, que é a mesma coisa, ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentados. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Lázaro, ele morreu e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. O seio de Abraão é o lugar onde aquelas pessoas que morrem em Cristo vão esperar a vinda de Cristo à terra para arrebatar a sua igreja. Principalmente, primeiro a Bíblia fala que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados
para encontrar com o Senhor nos ares. Então, essas pessoas que morrem com Cristo hoje, elas vão diretamente para o céu de Abraão, para o paraíso. Ainda não é um lugar definitivo para eles. Eles estão esperando a cidade santa, a nova Jerusalém, que será descida do céu ainda, no tempo determinado por Deus. Então quem morre com Cristo vai esperar no céu de Abraão. Você vê que no céu de Abraão tinha água, que o rico pediu para Lázaro molhar o dedo na água e refrescar a língua dele, porque ele estava no inferno sendo atormentado. Aqui é Jesus falando. A Bíblia fala que o rico falou a Abraão: meu pai, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e venha me refrescar a língua, que eu estou atormentado nessas chamas. Abraão disse: lembra-te de que tu só recebeu bem na tua vida, e Lázaro somente mal. Agora tu está sendo atormentado e és consolado. É tanto que a Bíblia vai dizer no livro de João, no Evangelho, a Bíblia vai dizer no livro de João, no Evangelho: vós que estáis atormentado. A Bíblia fala que o mundo chora, o mundo se alegra, e vós estáis triste. Mas acontecerá que a vossa tristeza se converterá em alegria. Então hoje o mundo se alegra. O mundo se alegra enchendo a cara de cachaça. O mundo se alegra prostituindo. O mundo se alegra fazendo tudo que o seu coração almeja. O mundo se alegra fumando maconha, enchendo a cara de cachaça, se tocando. O mundo se alegra fazendo tudo que o diabo gosta. Você está alegre. As pessoas se encontram alegres. Mas quando a alma sua descolar do corpo sem Jesus, você vai chorar. A Bíblia vai dizer que no fogo do inferno, onde o bicho nunca morre, vai haver choro e ranger de dentes. E nós que estamos tristes por ver o mundo indo para o inferno, por ser atribulado pelas pessoas, por ser às vezes confrontado, por ser às vezes caluniado, acontecerá que a nossa tristeza, a nossa angústia que nós passamos neste mundo, porque nós não somos daqui, se converterá em alegria, porque Jesus, Ele é o príncipe da paz, Ele é o consolador amado. A Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então não vai mais passar, não haverá mais tristeza nem dor. Os velhos serão transformados, nós seremos como os anjos também. Jesus disse: passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. A Bíblia também vai dizer que o Senhor Deus, Ele falou para Jeremias que Ele velava para cumprir com a sua palavra. Deus, Ele não fala para cumprir pelo aquilo que Ele não falou.
Deus vela pela sua palavra para ser cumprida. Existem vários tipos de obra que se dizem de Deus na face da terra. Existem obras, muitos tipos de obras, que as pessoas são ensinadas a fazer. As pessoas são ensinadas a fazer vários tipos de obras e acreditam que estão servindo a Deus. A Bíblia vai dizer no livro de João, no Evangelho, capítulo 6, versículo 28. Perguntaram a Jesus: o que é que eu faço para executar a obra de Deus? O que é que eu faço para obedecer a Deus? João 6, 29. Jesus disse: a obra de Deus é esta, que conheça a ti só, teu Deus verdadeiro. A obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. João 6, 29. Esta é a obra de Deus. A obra de Deus é crer no seu Filho Jesus Cristo. Mas existe neste mundo tantas doutrinas, tantas obras que se dizem obra de Deus. Como a Bíblia vai dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. A Bíblia diz que nesta terra iam haver muitos senhores, e haver muitos deuses. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Não é verdade? Na terra não tem muitos milhares de senhores, milhares de deuses que os povos veneram, outros senhores, senhoras que o povo se prostra e tem como divindade. Não é verdade? Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. No versículo 6 está escrito: todavia para nós há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. É o único Deus, o único Senhor. E por que, irmão? Tem vários senhores nesta terra. Senhores e senhoras para tudo que é gosto. Cada um tem o seu. Isso está escrito na Bíblia, que iam ter vários senhores. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, que para nós, todavia, só existe um Deus e um só Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 5, a Bíblia vai dizer: há um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, está escrito: um só Senhor, uma só fé, um só Deus, um só batismo. Oxê, por que uma só fé? Quem é esta fé, irmão? Está escrito em Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, no corpo físico, ele falou, na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. A fé é no nome do Senhor Jesus, diz a Bíblia. Só este nome é que nós temos que colocar fé. A fé é somente nele. É o que a Bíblia diz. Em 1 João capítulo 1, versículo 3, o apóstolo João disse: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quem sabe você já ouviu de muitos
Fé cada um tem a sua. Verdade. Fé cada um tem a sua. Mas a fé de Deus, a fé que Deus se move, a fé que Deus se revela, é a fé em Jesus Cristo. Porque Ele mesmo disse em João 10,30, eu e meu Pai somos um. 1 João capítulo 5, versículo 20, está escrito que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em João 14, um dos seus discípulos pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse, quem vê a mim, vê a meu Pai. Está escrito que Ele é a cabeça da igreja. Está escrito que ninguém pode impor um outro fundamento a não ser Cristo. Fé, cada um tem sua fé, é o que o povo diz. Mas a Bíblia vai dizendo no livro de Efésios, capítulo 4, que só existe uma fé. Se alguém está fora dessa única fé que é Cristo, porventura, essa fé agrada a Deus? Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Jesus, Ele disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. As Escrituras é a sã doutrina, é a palavra de Deus. Jesus, quando Ele veio para a terra, diz a Bíblia que Jesus falou, a doutrina que eu vos estou falando, não é minha, e sim do meu Pai. Era dele próprio. Mas porque em todo o tempo Jesus glorificava a Deus, porque o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo é a própria salvação. Você não pode ser salvo somente por Deus. Você também não pode ser salvo somente por Jesus. Porque a salvação está escrita em João 17,3. A vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Esta comunhão entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo se torna uma só comunhão. Então você não pode falar outra fé, com outra fé sem ser em nome do Senhor Jesus. Quem sabe alguém diz, os crentes não tem outro assunto, não tem outro nome para falar, somente o nome de Deus e o nome do Senhor Jesus. Somente esses dois nomes, porque os crentes só falam isso. Os crentes não, os cristãos, porque crente até o diabo é. Está escrito em Tiago 2,19, crente em Deus faz bem, os demônios creem que estremecem. Os demônios creem em Deus que estremece, mas ele não obedece. E assim muitos têm se feito filho do diabo, porque têm obedecido a Satanás e não a Deus, e não a Cristo Jesus. Muitos têm se feito como seu pai. João 8,44, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E muitos vivem na mentira, no engano deste mundo, se tornando assim filho do diabo, amaldiçoado duas vezes.
Então uma coisa é certa: quando a Bíblia diz que só existe Deus e o Senhor Jesus como salvação e vida eterna, não pode ser acrescentado mais ninguém. Ô irmão, e Maria? O que é que o irmão me diz de Maria? Eu não posso botar fé em Maria? Maria é Nossa Senhora, irmão. Ele mostra dentro da Bíblia. Ela como serva. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 1, Maria disse: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador, que atentou na baixeza da sua serva. Uma coisa eu vos pergunto: todos nós precisamos de um Salvador. E a Bíblia diz que esse Salvador é Jesus. Se Maria disse: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador, quem é o Salvador? Não é Jesus? O Salvador não é Jesus? Por que Maria falou: minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador? O Salvador não é Jesus? A Bíblia vai dizer: bendito serei, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará. Então, bendito serei se eu andar na verdade. A palavra bendita, ou bendito, está para todos aqueles que seguem a Deus em Cristo Jesus. Bendito serei. A palavra bendito não significa que a pessoa é uma santa, essa pessoa é um santo. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Romanos 3:23 que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então de Adão até o seguinte momento que agora estamos, e as pessoas que ainda vão nascer, todos são pecadores. E Maria tinha pecados como qualquer um outro homem, como qualquer uma outra mulher. A Bíblia pode mostrar na Bíblia isso. Então a Bíblia fala em Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Teve que descer do céu. Jesus, ele desceu do seu trono de glória, que ele estava sentado à direita do poder de Deus. Ele teve que descer para salvar os pecadores dos seus pecados. Maria não pode salvar, nem tampouco Aparecida, nem tampouco Fátima, Lourdes, porque são todos pecadores miseráveis. Como eu também, como você também, que precisa se arrepender, abandonar os seus pecados, abandonar suas imundícias. A Bíblia diz que Jesus tem uma pá na sua mão, e ele limpará a sua eira. Sabe o que é eira?
é bicho, é imundícia. Ele tem a pá para limpar a sua eira. A Bíblia fala que Jesus tem a pá na sua mão. Ela não pode salvar porque ela tem pecados. Vou mostrar na Bíblia. O negócio é a Bíblia. Não é catecismo. Não é nada. O negócio é Bíblia, é o que está escrito. Qualquer coisa está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Versículo 9. Se alguém vos anuncia um outro evangelho, além desse que vocês já receberam, seja maldição. Ninguém pode ensinar outra doutrina e dizer que é de Deus. Porque a doutrina de Deus é somente o que Jesus e os apóstolos pregaram. É o que a Bíblia diz sobre a irmã Maria. Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Aqui nos mostra que Jesus dirigiram a palavra a Jesus, porque muitos deles estavam na ignorância. Muitos deles não foram ensinados pelo Espírito Santo ainda. Mas os apóstolos que foram ensinados pelo Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus Cristo que estava aqui na terra, Ele mesmo falou que Ele não tem mãe. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? Olha o que a Bíblia vai dizer. O que o anjo falou. Olha o que o anjo disse. Então José, Mateus capítulo 1, versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Quem gerou Jesus foi o próprio Espírito Santo. É o que a Bíblia diz, que o Senhor foi gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Que eu saiba, quem gera é que é a mãe. Mas a Bíblia diz que quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Ele não tem genealogia humana. Ele não tem DNA humano. Ele desceu do céu. Ele é santo. Ele é imaculado. Ele é irrepreensível. Ele é incorruptível. Ele não tem. Aleluia, Deus. Aqui nós vemos que Maria teve filhos com José. Olha o nome dos filhos: Tiago, José, Simão e Judas. Fora as irmãs. Oxe, Maria não é virgem? Se ela é virgem, a Bíblia é da mentirosa. A
a Bíblia nos mostra que ela teve filhos com José. A sua senhora teve relações sexuais com José, gerou filhos e filhas. Pedro teve a revelação vinda do céu, quando Jesus pergunta: quem diz ser o filho do homem? Após eles serem enviados para uma missão, eles voltam. Jesus interroga eles perguntando: quem diz ser o filho do homem? Eles disseram: um diz que tu és Jeremias, outro que tu é Elias, outro diz que tu é algum dos profetas. Aí perguntaram, Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? A Bíblia diz que Pedro disse: tu és o filho do Deus vivo. Até o endemoniado Gadareno, quando Jesus chegou em Gandara, aquele homem que era possesso com espíritos malditos, por demônios ferozes, quando ele vê Jesus vindo de longe, ele já se prostra de longe e diz: o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus vivo, ou do Deus Altíssimo. E aí? Não troque o santo pelos pecadores. Não troque as coisas que são profanas pelas coisas que são do alto. Não diga que o bem é bom ou que o mal é bom. Não diga que a maldição é bênção, porque está escrito: eis que eu coloco diante de vós a morte e a vida, a bênção e a maldição, ou a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolha a vida para que viva. Então, Senhor, só existe um, que é Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito de Deus, e o corpo físico na terra, não um corpo corruptível, mas um corpo incorruptível. A serva do Senhor, irmã Maria, gerou filhos. Filhos que eram invejosos. Maria gerou filhos que se levantaram contra o próprio Senhor Jesus. Tinha inveja de Jesus. E a Bíblia nos mostra que o pecado de inveja são dignos de inferno. Os frutos da irmã Maria eram pecadores. Jesus, ele é de natureza divina. A Bíblia diz que Jesus, toda a divindade, está apoiada somente no Senhor Jesus. Você sabe o que é toda a divindade? Porque segundo ensinamentos, doutrinas, rudimentos de homens, existem vários que têm divindade, que são divinos. Mas segundo a Bíblia, só Jesus é divino. A Bíblia fala que se toda a divindade está apoiada em Jesus.
A Bíblia diz: vinde a Cristo, e Ele te esclarecerá. A Bíblia fala que aquele que crê no Senhor Jesus não será enganado nem confundido. Porque está escrito em Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então quem estiver na palavra, seguindo a palavra, este tem a luz diante dos teus olhos. Porque está escrito em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmão, boa noite. Que hora é assim, meu irmão? Em ponto? Deus abençoe. Por isso que muitos estão cegos, acendendo vela para estátua, para morto. Precisa acender vela para poder ver a cara da imagem, a cara do demônio. Mas quem tem Jesus não precisa de nada disto, porque Ele próprio é o sol da justiça, Ele próprio é o resplendor de glória, Ele é o refletor de glória. Quem é? Quem é o Rei da Glória? Abre os portais para que entre o Rei da Glória. Ele é o grande autor e consumador da fé. Ele é a própria ressurreição e a vida. Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aquele que estará sentado diante do grande trono branco para julgar os condenados no juízo final. É o mesmo Senhor. Está escrito em 1 Tessalonicenses que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados junto com eles ao encontro do Senhor nos ares. Pastor irmão, é o Jesus do Evangelho, não é o Jesus que está pendurado. Eu pego a Cristo, esse ressuscitado dentre os mortos. Ficou somente uma tarde na cruz. O Senhor ficou somente uma tarde na cruz. Então, como diz a Bíblia, o Senhor Jesus e o Senhor Deus, somente Ele é a vida eterna. Ninguém pode acrescentar mais nada. Porque tem alguém que diz, alguns dizem: eu creio em Deus, creio em Jesus e creio em mais uma meia dúzia. Essa crença sua se tornará em doutrina de demônios. Porque a fé é somente dois. A fé só é somente dois. João 17:3. Deus e o Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 4 também fala. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 também fala. A Bíblia vai dizer, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olhe somente para Jesus. Olha o que a Bíblia diz no livro de Hebreus.
Olha o que a Bíblia diz a respeito do Senhor Jesus. No livro de Hebreus, capítulo 8, capítulo 7. Hebreus 7, 26 a seguir. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os anjos, que não necessitasse, como sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque esse fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. A Bíblia só trata Jesus como cordeiro, como santo, imaculado, irrepreensível, incorruptível. Nunca houve engano na sua boca. Somente Ele. Ele não pode ser filho de pecador. Somente filho do Deus vivo de Israel. Você crendo nisso ou não? Jesus já existia antes da fundação do mundo. Ele já estava direito do poder de Deus. Diz a Bíblia que Jesus, e antes que existisse qualquer coisa no mundo espiritual, no mundo físico, Jesus já estava à direita do poder de Deus. Olha o que a Bíblia fala a respeito do Senhor Jesus. Tudo foi feito por Ele. Vou mostrar na Bíblia que Jesus não foi gerado por mulher, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Ele já existia no céu, mas precisava do Espírito Santo para gerar um corpo físico dentro do ventre de Maria. Olha o que a Bíblia vai dizer. Colossenses capítulo 1. Aqui está falando do Senhor Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito, o primeiro de toda a criação de Deus. Aqui eu vou mostrar na Bíblia que Jesus foi juntamente com Deus que criou os anjos, que criou as coisas do mundo espiritual. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, que são coisas espirituais, sejam potestades, que são espirituais. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aqui comprova que Jesus foi o Criador de todas as coisas. Mas Deus sabe todas as coisas. No princípio, antes de Deus fazer Adão e Eva, é de Deus, viu? E o Senhor está no céu, está contemplando. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso está falando no plural. Deus falou com Jesus e com o Espírito Santo que Ele ia fazer o homem a imagem dele e a imagem deles e a semelhança deles. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o Criador de toda a raça humana, de toda a terra. Foi tanto que não poderia morrer outro para nos salvar. Ainda que morresse toda a humanidade para salvar um pecador sequer.
não poderia salvar. Sabe por que foi somente Jesus que poderia salvar o mundo, ou toda a terra, todas as nações, povos, línguas? Porque foi Ele mesmo que criou. E somente o sangue dele cobre toda a terra, toda a nação, tem poder para comprar todos os pecadores. O sangue dele comprou a sua alma. Mas você, pintar a sua alma aos demônios, desobedecendo a Deus e a palavra dele, e a Jesus de Nazaré. A Bíblia diz em Tiago 4:4, adúlteros e adúlteros, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia diz também, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você mesmo se afastou de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que para estarmos em Deus, é somente estando em Cristo. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer, Jesus falou, quem ouviu vocês, ouve a mim. Quem ouve a mim, ouve aquele que me enviou. Jesus disse, quem ouve ele, ouve o próprio Deus. E quem ouve a gente, está ouvindo o Senhor Jesus. Não que eu seja Jesus, mas eu estou pregando a voz dele, a palavra dele. Jesus falou, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu conheço elas, elas me conhecem, e elas vêm atrás de mim. Somente os bodes ficam de fora. Os bodes serão lançados no lago de fogo e enxofre. Os bodes serão lançados no fogo eterno. Como diz Mateus 25:41, que Jesus vai dizer na cara dos bodes que tiver à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Mateus 25:34, os que tiverem à sua direita, Jesus vai dizer, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino dos céus. A Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que a condenação é esta, que a luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É o que a Bíblia diz. João 10:9, Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Sairá e achará pastagem. Ele é a porta do céu. E eu vou mais além com base nas Escrituras. A Bíblia diz que Jesus chegou até os escribas e fariseus e disse, vocês pensam que o reino de Deus vem com aparência exterior, como os pensam os testemunhas de Jeová. Eles acreditam que essa terra não vai ser destruída. Mas a Bíblia dizendo no 2 Pedro 3:7, que esse céu e essa terra será consumido pelo fogo, não subsistirá mais nada. Eles esperam um reino físico, que essa terra seja reformada. Mas Jesus disse, não, o meu reino não é deste mundo. Jesus falou em João 14, eu vou para o meu Pai e voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vem me buscar. Só que vai ficar aqui aos filhos de Satanás.
Eu mesmo optei por entrar no reino dos céus pela porta. Porque está escrito que aquele que não entra pela porta, que pula pelo muro ou pela janela, é ladrão e salteador. E a Bíblia fala em Apocalipse que os ladrões foram lançados lá onde fogo e enxofre. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, todos os afeminados, todos os mentirosos, serão lançados lá onde fogo e enxofre. Apocalipse 21:8 a seguir. Que você ouça a palavra do Senhor Jesus e se converta após essa doutrina que vai te salvar em Jesus. Somente a palavra dele pode te livrar da condenação do fogo do inferno. Somente com Jesus você parte dessa vida para a vida eterna. Não por intermédio de pecador. Senhor, somente Deus e o Senhor Jesus. O resto, passe todos por pecadores e mentirosos. Feito de barro, mas é Deus do céu na terra. A minha terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá em glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Beber água, né? Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele a estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado,
seja, ele vai morar.